Boa noite a todos. A secretária já realizou a chamada e verificou estarem todos os vereadores presentes. Declaro aberta a 25ª ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Santana da Vargem. Convido a todos a fazerem a oração regimental nesta casa. Senhor, abençoai esta casa e fazei instrumento de vossa paz. Nós pedimos. Pequeno expediente, ata da 24ª reunião ordinária. Ata da 24ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Santana da Vargem, realizada no dia 16 de junho de 2025, às 19 horas do mesmo dia. Reuniram-se em sessão ordinária sob a presidência da vereadora Bruna Renata, os vereadores da Câmara Municipal de Santana da Vargem. A primeira secretária, a vereadora Silmara Girlane, realizou a chamada e verificou estarem todos os vereadores presentes. A presidente declarou aberta a sessão e foi realizada a oração regimental. Iniciando-se o pequeno expediente, foi lida a ata da última reunião, a 23ª reunião ordinária. Após a leitura, a ata foi colocada em votação, tendo sido aprovada e assinada por todos os vereadores. Na sequência, foram citados os seguintes documentos: o requerimento número 2 de 2025, de autoria do vereador Luiz Felipe, e o ofício número 5 de 2025, de autoria do vereador Jackson Luiz. Não houve inscrito na tribuna livre. No grande expediente foi apresentado o projeto de lei complementar do Legislativo número 1 de 2025, que dispõe sobre a alteração do anexo 1 da Lei Complementar Municipal número 16 de 23 de julho de 2019, um plano de cargos e salários legislativo. Na ordem do dia foi colocado em discussão e posteriormente em deliberação a emenda e subemenda número 14 de 2025, que insere o artigo 20A ao projeto de lei ordinária do Legislativo número 7, de 9 de maio de 2025, o qual foi aprovado por unanimidade entre os votantes. A presidente Bruna Renata informou sobre o arquivamento do projeto de lei número 53, que alterava a lei municipal número 1378 de 2025, a qual autoriza o Executivo Municipal a ceder imóvel no Parque Industrial e dá outras providências. O arquivamento se deu em razão do parecer pela inconstitucionalidade emitido pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, com base no artigo 53, primeiro do regime interno. Em prosseguimento à reunião, a presidente concedeu a palavra livre aos vereadores por 5 minutos. A vereadora Silmara Girlane complementou a informação, ressaltando que, além da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ter emitido parecer pela inconstitucionalidade, o arquivamento também considerou o parecer jurídico da Câmara. O vereador Luiz Felipe manifestou-se esclarecendo que a decisão de arquivar o projeto em questão segue a recomendação do setor jurídico da Casa. E destacou a diferença entre o parecer contrário, que permite divergências de entendimento, e um parecer de inconstitucionalidade, que inviabiliza a votação por ferir a Constituição. Por essa razão, tanto a Comissão de Legislação e Justiça quanto os demais vereadores concordaram com o arquivamento. O vereador agradeceu e reafirmou a importância desse entendimento para a transparência. Na sequência, a presidente colocou em votação o arquivamento do projeto 53/2025, sendo a questão aprovada pelo plenário. O vereador Jackson Luiz agradeceu ao deputado federal Emidinho Madeira pela indicação de emenda parlamentar, destacando a importância da instituição para as crianças da cidade. Também agradeceu pela recepção em Belo Horizonte, onde esteve presente na sexta-feira, tratando sobre o programa Mais Genética, cujo resultado positivo tem beneficiado não apenas Santana da Vargem, mas diversas regiões de Minas Gerais.
Por fim, parabenizou os atletas de Santana da Vargem pela conquista de 18 medalhas na Copa Sul-Mineira de Jiu-Jitsu. Após a aprovação de uma noção de aplauso da academia onde os atletas treinam. O vereador Luiz Felipe, acompanhando a proposta do vereador Jackson Luiz, solicitou que fosse incluída para a votação uma noção de aplauso ao atleta Luan Oliveira, corredor de Santana da Vargem, que tem se destacado em diversas competições no estado, conquistando medalhas e levando o nome do município à diferença da localidade. Também parabenizou os atletas da Academia de Jiu-Jitsu pelas 18 medalhas conquistadas. O vereador Antônio Afonso agradeceu ao deputado federal Amidim Madeira pela destinação de recursos. Também aproveitou para convidar a Câmara Municipal e os vereadores para o encontro de famílias rurais, que será realizado no dia 29 de junho, no estádio Hernando Pereira Catulino, a partir das 8 horas da manhã, promovido pelo Sindicato dos Produtores Rurais e pelo Senar. Ele disse que o evento contará com as atividades recreativas para as crianças, como distribuição de pipoca, cachorro-quente, brinquedos, trenzinho da alegria e possivelmente partidas de futebol para os adultos. Em seguida, a presidente colocou em votação as noções de aplauso, sendo a questão aprovada pelo plenário. A vereadora Silmara Girlani informou que fará uma solicitação ao Executivo para modificação ou inclusão de dispositivos no Estatuto dos Servidores Municipais, visando garantir o abono de falta justificada por acompanhamento médico ou realização de exame de alta complexidade fora do município. Destacou que o atual Estatuto só prevê o abono para casos dentro da cidade, o que tem gerado prejuízo aos servidores, como desconto salarial, perca de cesta básica e insalubridade. Solicitou apoio dos demais vereadores para formalizar um pedido por meio de ofício. O vereador Paulo José solicitou que seja encaminhado um pedido ao Executivo, especialmente à Secretaria de Saúde, para saber se o município conta atualmente com uma especialista em geriatria e, caso não haja, se existe previsão para a contratação de um profissional dessa área para atender a população de Santana da Vargem. O vereador Everton Paulo relatou a dificuldade enfrentada por moradores para conseguir receita de medicamentos controlada no PSF de Santana da Vargem. Leu o texto enviado por um cidadão expressando indignação com a demora da falta de organização no fornecimento das receitas, o que tem causado transtorno físico e psicológico aos pacientes. O vereador destacou que, em alguns casos, os medicamentos nem são disponibilizados pela farmácia municipal. Solicitou o envio de um ofício ao secretário de Saúde pedindo providências para agilizar o atendimento médico e facilitar a emissão dessas receitas, visando evitar que os pacientes fiquem sem a medicação. Nada mais havendo a tratar, a presidente encerrou a sessão desejando boa noite a todos e ordenou que se lavrasse presente ata elaborada pela secretária Silmara Girlani, nos termos do inciso 5º do artigo 35 do regime interno dessa Câmara, a qual, após aprovada, poderá ser assinada por todos. Coloca a ata em discussão. Ata aprovada. Requerimento do vereador Paulo José, requerimento número 1 de 2025 da vereadora Silmara Girlani, ofícios número 6 e 7 de 2025 do vereador Jackson Luiz, pedidos de providência 2 e 3 de 2025 do vereador Everton Paulo, requerimento número 1 de 2025 do vereador Everton Paulo. Todos os ofícios e requerimentos serão encaminhados ao Executivo. Não houve inscritos na tribuna livre. Grande expediente, foram apresentados os seguintes projetos. Projeto de Lei Complementar número 8 de 2025. Altera a Lei Complementar número 22 de 2025, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Santana da Vargem,
para dispor sobre a forma de pagamento de adicional de assiduidade, do auxílio alimentação e da validação de laudos e atestados médicos. Projeto de Lei Complementar número 9 de 2025. Altera o anexo Atribuições da Lei Complementar 023, de 31 de março de 2022, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores do Poder Executivo, a fim de criar vagas no cargo assistente administrativo, motorista, psicólogo 1 e técnico de segurança do trabalho. Projeto de Lei Complementar número 10 de 2025. Altera a Lei Complementar número 022, de 31 de março de 2022, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Santana da Vargem, para dispor sobre o adicional de participação em comissão, e a Lei Complementar número 24, de 31 de março de 2022, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores do Poder Executivo do município de Santana da Vargem. Para correção de erro material. Projeto de Lei Ordinária número 64 de 2025. Altera a Lei Municipal número 1483 de 10 de maio de 2019, que dispõe sobre a política municipal de proteção ao direito da criança e do adolescente, Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança, do Adolescente e o Conselho Tutelar, e a Lei Municipal número 1826, de 10 de dezembro de 2024, que estima a receita e fixa a despesa do município de Santana da Vargem para o exercício financeiro de 2025, vincular o Conselho Tutelar à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação. Projeto de Lei Ordinária número 65 de 2025. Institui o programa Bolsa Trabalho no âmbito do município de Santana da Vargem. Projeto de Lei Ordinária número 66 de 2025. Altera a Lei Municipal número 1606 de 29 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022 a 2025, e a Lei Municipal número 1826, de 10 de dezembro de 2024, que estima a receita e fixa a despesa do município de Santana da Vargem para o exercício financeiro de 2025, visando a abertura de crédito adicional especial. Projeto de Lei Ordinária número 10 de 2025. Institui e regulamenta o uso de uniformes na Câmara Municipal de Santana da Vargem. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo número 11 de 2025. Dispõe sobre a regulamentação da doação de medicamentos no município de Santana da Vargem, estabelecendo procedimentos para recebimento, análise e redistribuição pela Secretaria de Saúde. Ordem do dia, coloco em discussão e posteriormente em votação as seguintes proposições. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo número 7 de 2025. Dispõe sobre o procedimento para instalação de infraestrutura de suporte para estação transmissora de radiocomunicação, autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, nos termos da legislação federal vigente ao município de Santana da Vargem. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo número 9 de 2025. Insere artigo na Lei Ordinária número 1882, de 23 de maio de 2005. Primeira votação, quórum de maioria simples. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Lei Complementar do Legislativo número 1 de 2025. Dispõe sobre a alteração do anexo 1 da Lei Complementar Municipal número 16, de 23 de julho de 2019. Plano de cargos e salários do Legislativo. Primeira votação, quórum de maioria absoluta, votação nominal. Antônio Afonso. Sim. Luiz Felipe. Sim. Gilson Vitor.
Gleiton de Oliveira. Sim. Jackson Luiz. Boa noite, presidente, aos novos colegas. Meu voto é sim. Everton Paulo. Sim. Silmara Gilani. Sim. Vereador Paulo José. Eu abstenho do voto. Considerações finais. Pronunciamento dos vereadores por 5 minutos. Presidente. Boa noite, né? Boa noite a todos. Boa noite. Vou falar de um assunto aqui que até o nosso colega aqui. Por favor. Alô. Vou comentar de um assunto aqui que até o nosso colega Jackson, né? Ele chegou a publicar um vídeo aí nas redes sociais, né? E acho que o Glei também está por dentro do assunto, né? Que é dos ônibus lá do Cajuru. Semana passada, na reunião ali das crianças ali do Doralice, eu fui na reunião, né? E algumas mães, pais me pararam para falar a respeito da situação que estava ocorrendo. No momento eu até liguei para o prefeito. Falei com o prefeito falou que ia resolver, no entanto que hoje perguntei, hoje já foi micro-ônibus, foi um carro, pelo que foi passado normalizou. Mas o que eu fiquei um pouco chateado foi porque eu acho assim, toda reclamação que nós como representantes do povo recebemos, eu acho que nós temos que perguntar, questionar e saber o que realmente está acontecendo. Ouvir sim os dois lados da história, mas a partir do momento que você pergunta uma coisa que os pais falaram, você não pode, tipo assim, a pessoa que está do outro lado achar ruim da maneira que você pergunta, com o que você está perguntando, entendeu? Eu acho assim, alguns pais me falaram que tinha carro que estava vindo com superlotação. Então, tipo assim, mas fica caro fazer o aluguel dos ônibus lá, né? A terceirização, beleza? Mas e se der um acidente, acontecer alguma coisa com a criança? Eu tenho certeza que, tipo assim, é algo que não tem valor, entendeu? A vida de uma criança não tem valor estimado para você colocar preço ou valor na vida de uma criança ou de qualquer pessoa, né? Então acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando qualquer um de nós ou qualquer pessoa da população for questionar, for perguntar a respeito, porque tanto o executivo quanto nós, o legislativo, a partir do momento que nós viramos, né, nos tornamos figuras públicas, nós vamos ser cobrados, nós vamos ser questionados e está tudo bem. A partir do momento que você escolheu isso, é assim que funciona. Então eu acho que o prefeito me atendeu super bem, me respondeu educadamente, falou que ia resolveu mesmo, mas eu acho que as outras pessoas que estão envolvidas, né, tem que ter também esse, vamos dizer, esse jogo de cintura, né, porque a gente não chega lá para cobrar porque eu quero cobrar isso. Não, eu chego para cobrar porque eu recebi um questionamento de pais que estão preocupados, né, pela segurança dos filhos. Então eu acho que o mínimo é fazer uma resposta. Felipe, está acontecendo isso, mas já vai ser resolvido. Não é falar assim, não, mas peraí, você tem que escutar os dois lados da história. Me falaram que tal colaborador está meio que ameaçando as crianças, tipo assim, era para o povo de Boa Esperança, está buscando isso aí. Cara, isso não é coisa para falar para criança. Você tem que ouvir os dois lados da história, beleza, tem que ouvir, mas a partir do momento que tem alguma reclamação, a gente tem que analisar, e não é porque é o prefeito que teve mais de 3.000 votos aí que está tudo perfeito. Tem coisas que tem que melhorar na vida de todo mundo aqui, tanto minha quanto dos vocês. A gente sempre tem que melhorar. E ninguém sabe demais que não tenha nada para aprender, e ninguém sabe de menos que não tem nada para ensinar. Então a gente tem que descer um pouquinho do salto, algumas pessoas, né, e saber, né, receber esse tipo de informação para poder estar vendo o que realmente está acontecendo, averiguando e poder melhorar, porque nós estamos aqui simplesmente para atender a população. Esse é o nosso papel, tanto nosso quanto do executivo, atender a população.
Boa noite, presidente. Boa noite, os nobres. Então, relembrando o assunto da semana passada, referente aos pacientes, né, que estão tomando remédios controlados, fui pesquisar e descobri que estamos hoje há 6 meses sem médico no PSF rural, né? E também já discutimos esse assunto no plenário. Fiquei sabendo também que está suspenso o atendimento médico à noite. Isso prejudica quem trabalha, né? Discutimos atestados, receita. Então fiz um pedido de providência hoje, né, protocolei ao executivo para tratar do assunto dos pacientes que tomam remédio controlado durante e a semana. Vou protocolar o pedido de esclarecimento sobre a suspensão do médico à noite e o profissional que era para estar atuando no PSF rural. Isso está prejudicando a saúde do nosso município. Então, conforme fui pesquisar, e eu fiquei sabendo dessa notícia, eu fiquei muito triste, porque nós estamos debatendo os assuntos nossos aqui sobre atestado, né? Então, assim, fica difícil, né, de falar sobre esse assunto, tirar atestado, o pessoal que trabalha, chegar e poder passar o médico, ele não vai conseguir esse atestado, ele não vai conseguir a receita para pegar o remédio dele. Então, assim, eu fiz esse pedido, esse pedido de providência e estou encaminhando durante a semana também para o prefeito, para ele poder só sanar essas dúvidas para a gente. Muito obrigado. Boa noite, presidente. Reforçando o que o Filipão falou aí, teve reclamação muito das mães da FEJU, de lá, claro, e teve, assim, tipo pequena ameaça das crianças, um funcionário que chegou a falar para as crianças, as mães, que não tem obrigação nenhuma de buscar arroz, para tem que se virar com o município. Teve criança chorando lá em casa, não deixa isso acontecer não. Não é que é para Santana, e não, todo jeito vai levar para a escola mais próxima. O que acontecer? Vai dentro disso, às vezes algumas mães não sabem também. A gente ia ter uma reunião semana passada às 11 horas a respeito do que está acontecendo, o que está acontecendo com os ônibus, e foi o dia de falecimento da mãe do prefeito. Então a gente estava indo discutir isso. Aí eu já falei para algumas mães, a gente já estava encaminhando para ver o que podia fazer. Infelizmente o ônibus não voou mesmo, está precário, a parte da educação do Centro da Vargem. Não tem verba para comprar ônibus até o momento. Está adiada aí a mão dada das escolas, o registro para a municipalização. Então, vamos ter que entender, esperar arrumar esses ônibus para recorderar tudo de novo perante isso aí. Não é só Cajuru não, os outros municípios também vêm sofrendo com essa falência aí, a falência de ônibus está tendo aí no município. Obrigado, presidente. Aproveitando ali a fala do Gleito, né? Para você ver, foi suspenso, né? O projeto Mãos Dadas aí. E tipo assim, o pessoal falou que tinha que ser para ontem, que então se foi suspenso tem alguma coisa de errado, não está certo. Boa noite, presidente, boa noite, colegas. Essa reclamação até eu comentei com o Greito e infelizmente o município de Boa Esperança não vai resolvê-la para nós. Então, a nossa região, né, que pertence a Boa Esperança, pega uma turminha de Coqueiral também, que o município é muito próximo aqui. Eu acho que a prefeitura vai ter que fazer o possível e o impossível para que possa buscar essas crianças, né? Porque é muito próximo, e para o município também, se tudo, as condições melhorarem aí, as condições de comprar um ônibus, né? Eu acho que, tomara que, se Deus quiser, em breve, mais um mês de aula aí praticamente, né? Depois tem umas férias, né? Quem sabe se dá um tempo deles dar uma reformada boa nesses ônibus. E, aproveitando aqui, queria de novo convidar vocês ao nosso evento do Sindicato dos Produtores do Senar, que é o Encontro de Famílias Rurais. A gente resolveu mudar aqui para a praça, então conto com vocês lá, com a família de vocês e com a população vargense,
vamos priorizar nossas crianças e lá vai ter tudo de graça para eles. Então, conto com a participação de vocês e da família de vocês também. Boa noite a todos. A respeito do transporte, acho que todos nós recebemos a reclamação, né? Conforme o Gleito disse, foi justamente no dia que a gente poderia estar conversando sobre o assunto e houve, né, a questão do falecimento da mãe do prefeito e foi adiada a nossa reunião. Na minha opinião, jamais vai parar de transportar alunos do município, né, Cajuru, e do pessoal que é perto de Coqueiral. Isso aí já é tradição, né, digamos assim. E existe um convênio do município, dos municípios vizinhos, na questão de uma estrada, né, na questão de transporte e tal. Eu, no meu ver, no meu particular, eu vejo o seguinte, que teria que estar chamando a atenção do motorista, né, por estar agindo dessa forma com criança, né. Tipo, nós não temos obrigação, o motorista está lá para fazer a função dele, né? E não de ficar ameaçando as crianças, falando, você vai ficar sem aula, eu não vou te buscar mais, sabe? Isso aí pra mim passa a ser coisinha de criança mesmo de escola, né? Mas é uma fofoquinha de criança de escola, porque isso não existe. Vai continuar buscando sim, no meu pensamento. Nunca parou, porque vai ser agora. Agora, o que a gente sabe também, produção estraga, transporte estraga, né? Então, pode acontecer uma vez ou outra, eu já morei na roça. Na minha época era caminhão, né? Na época de chuva, então, nós não éramos transportados, né? Então, assim, acontece, estragar acontece. Mas, no meu ver, o mais grave de tudo aí é a superlotação e a fala de quem está falando com criança da forma que está falando em tom de ameaça. Eu acho que isso aí tem que estar revendo sim, chamar o motorista e dar uma conversada nesse sentido. É só, presidente. Obrigada. Boa noite. A fala da Silmara, eu acho que o mais grave é o aterrorizar a criança. Né? Isso é uma pessoa, não importa se é de uma Esperança, de Coqueiral ou de Três Pontas, uma pessoa tem que ser tratada como uma pessoa e principalmente uma criança. Né? Como Comissão de Saúde e Educação, vou chamar o Paulinho Jacos, vocês conseguirem me informar quem é o motorista, a gente poder fazer um requerimento para notificar ele até que a Prefeitura tome uma medida mais drástica, como uma advertência ou até um processo administrativo, não sei. Isso não pode acontecer com uma criança, não. Quando é um adulto, pelo menos ele sabe se defender. Agora, com uma criança, é inadmissível isso. Muito obrigado. Eu vejo que tem gente que é formada aí, pós-graduação, não sei o que, mas para lidar com pessoa, desculpa falar, mas é analfabeto. Entendeu? Eu acho que a partir do momento que você assume um cargo de liderança, você tem que saber muito bem como que você vai tratar as pessoas, né? Ainda mais as pessoas que são dependentes desse tipo de serviço, depende do ônibus, depende de remédio controlado, as pessoas dependem disso. Então você tem que ter esse jogo de cintura e saber que as pessoas são dependentes daquele serviço. Então você tem que tomar cuidado com o que você vai falar, da maneira que você vai falar com essas pessoas. Tem que ter uma empatia, se pôr no lugar da pessoa, né? Então, mas pelo que eu estou vendo, pode ser também um momento explosivo dele na hora, um momento de estresse. Deixa eu só justificar aqui. Com criança não justifica. Não justifica. E outra, ele pode negar de levar na questão do já sei que comentou aqui, da superlotação. É que nem o Felipe falou ali. É perigoso você transportar uma criança em pé, sofrer um acidente, o motorista já sob pressão ali, pisar no freio uma vez, um acidente dentro do próprio ônibus. Então, assim, a gente tem que ver os dois lados. Mas não é motorista, não. Não me desculpe, então. O Reis sabe, não é motorista, não. Eu sou motorista. Então, tá ok. Você está tratando bem demais, velho. O problema é quem está mais barriga. Vamos dizer, o coordenador então, do transporte. O importante é o respeito. Mas eu vou falar, eu não sei se é o coordenador, se é o diretor, não sei. Só sei que da forma que foi falado, né? Uma ameaça de não vou te buscar. Peraí, o carro é teu. Tem obrigação de buscar. O transporte particular é seu, né? Digamos assim.
Você está ali exercendo a sua função. Não importa em qual setor que você está. Se você é o chefe do transporte, se você é o motorista, se você é o diretor, se você é o professor, não importa. Né? O que importa é a forma de estar tratando uma criança, que eu acho que cabe ter uma falta de respeito. Bom, boa noite, presidente. Boa noite aos novos colegas. Eu só vou ser bem claro aqui no meu posicionamento, em relação também até um vídeo que eu coloquei nas redes sociais em relação ao assunto, né? Que foi o não transporte dessas crianças no dia 18, né? Na quarta-feira. Assim, vou ser bem claro e direto, porque talvez tá falando o Jackson, talvez tá pegando pé da administração, o Jackson tá pegando pesado. Eu acho que não é essa a impressão, né? As redes sociais é a maneira que eu tenho de repassar minha opinião, de passar para quem me acompanha, né? De mostrar ao público e à população, de uma maneira geral, o meu trabalho e a minha prestação de contas pelo salário que eu ganho, né? Eu tenho que trabalhar. Então, você imagina o presidente da Comissão de Educação receber mensagens, ligações de mães dizendo que não teve o transporte escolar, né? Dizendo outras precariedades no transporte, como superlotação, como adaptação de veículos, né? que até grave isso, dependendo das condições que esteja. Então, assim, eu estou fazendo a minha parte como vereador, como fiscalizador, tanto é que deu entrada aí o ofício meu à prefeitura pedindo esclarecimento, né? Agora, você imagina, há um mês e meio atrás, a prefeitura notificou nas redes sociais que gastou quase R$1 milhão na reforma da frota municipal. Ué, e como? Na onde? Então eu coloquei um ofício. Você imagina o pai da família que viu aquilo ali, aquela postagem nas redes sociais, e passa um mês e fala que o ônibus está estragado. Então, que frota que foi, que carro que foi, que veículo que foi? Fazendo a minha parte como vereador, fiz o ofício. A única coisa que eu quero é esclarecimento para passar para os pais que nos procuram. É essa a intenção. Não é agredir, não é denegrir, não é pegar no pé, de maneira alguma. Se fosse, a gente agiria até de outra forma, né? Então, eu estou fazendo o meu trabalho aqui e espero o esclarecimento. Vou vir aqui, vou ler o ofício, a resposta do Executivo, para dar satisfação a essas mães, né? E o que for necessário, preciso, e o que tiver no meu alcance como vereador desta casa aqui, a gente poder ajudar a administração com esse problema. Né? Nós vamos assumir uma municipalização de uma escola, talvez, não sei se isso vai acontecer, né? Nós temos algum problema aí com o Tribunal de Contas do Estado, né? Que está notificando o Estado aí, pedindo informações. Talvez isso aconteça, talvez não, mas se isso acontecer, olha para você ver que responsabilidade a mais nós estamos pegando. E já estamos com um problema antes de pegar uma municipalização. Então, assim, então a gente precisa de respostas. Está aí o ofício, e assim que o ofício chegar as respostas, eu vou passar aqui à população, mas quero que não leve a mal o meu posicionamento aqui como vereador, como presidente da comissão. A única coisa que eu quero é esclarecimento e passar aí o que for preciso e ajudar o que for preciso a administração dos seus problemas. Mais alguém? Declaro encerrada essa sessão. Boa noite a todos.